Procrastinação crônica, como vencer o ciclo do adiamento eterno. Você já pode ter passado pela situação de se sentir preso num ciclo de constantes adiamentos, sempre deixando para depois tarefas que são importantes, tarefas que precisam ser feitas, mas você não sabe como vencer esse ciclo, quebrar esse ciclo e realmente fazer o que precisa ser feito sem procrastinar, sem ficar sempre deixando para depois. A procrastinação crônica pode ser presente na vida de diversas pessoas e por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso. Vamos conversar sobre o que é que realmente causa a procrastinação e como a gente pode quebrar esse ciclo para acabar com esse constante adiamento. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a procrastinação crônica e como que a gente pode vencer esse desafio, como que a gente pode quebrar esse ciclo do adiamento. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre procrastinação para vocês aprenderem coisas novas e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é justamente sobre a procrastinação crônica, como vencer esse ciclo de constante adiamento, de constante procrastinação, sempre deixando tarefas importantes para depois, para um outro momento, ou até mesmo aqueles momentos de procrastinação que você adia para sempre e nunca mais volta a pensar sobre aquele sonho ou aquele projeto. Primeiro a gente precisa entender o que é a procrastinação crônica. A procrastinação nada mais é do que o fato de adiar, de deixar para depois uma tarefa importante, mas ela se torna crônica quando uma pessoa ela não fica adiando algumas tarefas, uma hoje, outra semana que vem. Ela adia simplesmente tudo, mesmo que vão acontecer situações negativas, consequências negativas daquela procrastinação. A procrastinação crônica já virou um hábito e ela procrastina tudo que ela vai fazer. Todas as coisas que precisam ser feitas, ela deixa para depois, nem que seja adiado por 10 minutos, meia hora, uma hora ou para o dia seguinte, não importa o tempo, ela sempre vai procrastinar para tudo. Todo mundo procrastina em algum momento da vida, muitas vezes a gente pode inclusive usar a procrastinação ao nosso favor, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Tem até vídeo no canal que eu falo como utilizar a procrastinação ao nosso favor, vou deixar linkado aqui no card, mas todo mundo vai procrastinar em algum momento. A diferença é que existe a procrastinação ocasional, que é quando a gente procrastina em algum momento. Hoje eu tô um pouco mais cansada, vou dar uma procrastinada aqui para fazer alguma coisa. É diferente da procrastinação crônica, que é para tudo, a qualquer momento, todas as tarefas ou quase todas as tarefas. A pessoa procrastina, adia, deixa para depois, não faz, enfim. A procrastinação crônica é aquilo que já virou um hábito, já é como se fosse parte da pessoa. Uma característica dela é adiar as tarefas para um outro momento, adiar para depois. Esse ciclo da procrastinação crônica afeta diretamente a vida da pessoa, seja na área profissional ou na vida pessoal mesmo. Vai influenciar em todas as áreas da vida, porque acaba virando uma coisa que é rotineira, uma coisa cotidiana que acontece todos os dias, então isso vai gerando estresse, vai gerando ansiedade e vai afetando as áreas da vida daquela pessoa, seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua entrega, a sua produtividade no trabalho ou na vida pessoal mesmo, nas tarefas domésticas, enfim. Mas é importante a gente entender que a procrastinação, ela não é só preguiça, ou nem sempre ela vai ser preguiça. A procrastinação tem razões muito mais fortes que estão ligadas ao emocional de uma pessoa. Então, quando a gente procrastina, não quer dizer que a gente está com preguiça naquele momento. Tem algo por trás, tem algo psicológico, tem algo mental ali envolvido que vai fazer com que aquela pessoa procrastine. Um motivo muito comum é o medo de falhar. Então, muitas pessoas ficam presas naquele perfeccionismo, pensando que ela não vai executar aquela tarefa de forma perfeita, da forma como ela gostaria. Então, com esse medo da falha, com esse medo de não ficar perfeito, ela prefere adiar do que realmente pegar e fazer. Então, muitas vezes a gente vê isso na internet, quando uma pessoa quer começar a criar conteúdo na internet, mas ela sabe que ela não tem ali a habilidade necessária ainda, porque ela ainda não começou, ela não tem muitas vezes o melhor equipamento, então ela pensa porque ela não está naquele cenário perfeito, ela não está no cenário ideal, é melhor ela adiar, é melhor procrastinar e deixar isso para depois. Mas é justamente o ato de fazer todos os dias,
é que vai fazer com que a gente desenvolva a nossa habilidade, tanto em conversar com a câmera, tanto de criar roteiros e fazer o que precisa ser feito. Então, é justamente a ação que vai fazer com que a gente desenvolva a habilidade ou as habilidades necessárias para aquele objetivo. Muitas vezes a gente pode procrastinar também pela falta de clareza. Então, a gente até tem um objetivo, a gente tem uma meta, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente ainda não descobriu o como. Muitas vezes falta essa clareza e aí a pessoa não sabe por onde começar, ela não sabe o que ela deve fazer para alcançar aquele objetivo. Faltou ali um momento de realmente pensar, de parar para analisar, estudar e refletir e encontrar as maneiras que vão fazer com que ela alcance aquele objetivo. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa ela quer emagrecer, ela tem essa vontade, tem esse objetivo, mas falta clareza. Ela não sabe quantos quilos ela precisa perder, ela não sabe como que ela vai fazer para emagrecer, ela não sabe qual alimentação seguir, como modificar a sua rotina para poder encaixar esse novo estilo de vida. Então, por essa falta de clareza, por ela não saber como que ela vai chegar àquele objetivo, ela procrastina com as ações que vão fazer com que ela alcance esse objetivo, porque muitas vezes ela nem sabe quais são essas ações que ela tem que ter no dia a dia. Agora, um outro ponto que eu vejo que nos dias de hoje é um ponto assim muito comum, que é a recompensa imediata. A maioria das coisas que a gente vai fazer, vai se dedicar a um objetivo, uma meta, um sonho, essas coisas são a longo prazo. Então, muitas vezes a gente não tem aquela resiliência, a gente ainda não tem aquela capacidade de focar no objetivo lá na frente, do longo prazo, fazendo tudo que precisa ser feito todos os dias até alcançar aquele objetivo. Hoje a gente tem acesso a recompensas muito fáceis, a recompensas imediatas, seja através das redes sociais ali que a gente vê vídeos rápidos e aí a gente tem uma recompensa imediata, a gente tem acesso à dopamina na hora, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Então, aquela situação que vai demorar um ano, que vai demorar 6 meses, que vai demorar um certo tempo para a gente conseguir alcançar e receber aquela dopamina, isso vai fazer com que a gente procrastine, que a gente não tenha paciência mesmo, a gente fica ansioso, a gente fica estressado, a gente não sabe lidar com esse tempo de espera, porque a gente está acostumado com a dopamina muito fácil, muito rápida. Quando a gente pensa no longo prazo, a gente já desiste, pensa que vai demorar demais. É importante a gente identificar também quais são os gatilhos, quais são as situações que nos levam a procrastinar. Então, eu hoje já sei que se eu estiver um pouco cansado, eu já vou procrastinar mais para poder gravar um vídeo, para poder trabalhar, para poder ir para academia. Então, eu priorizo muito a minha qualidade do sono, eu priorizo o meu descanso para eu poder ter uma boa noite de sono, para eu acordar bem disposta no outro dia e fazer o que eu preciso fazer. Claro que existem momentos que a gente vai precisar flexibilizar um pouco a nossa rotina, mas eu já entendi que se eu estiver cansada, se eu estiver assim, já é um prato cheio para a procrastinação aparecer e eu não fazer aquilo que precisa ser feito. Então é importante a gente ter essa consciência de identificar os gatilhos e evitar esses gatilhos para que a gente consiga não procrastinar ou evitar a procrastinação naquele momento. Agora, pensando no ciclo da procrastinação crônica, primeiro é o ciclo vicioso. Você adia, você tem aquela sensação de bem-estar ali momentânea, de ter adiado, de ter se livrado daquela tarefa. Mas começa a gerar uma ansiedade, começa a gerar um estresse, porque você sabe que em algum momento você vai precisar fazer aquela tarefa. Em seguida, bate aquele arrependimento de que você deveria ter feito naquele primeiro momento que você adiou, e aí você começa a se cobrar por ter adiado, por ter deixado para depois, você se arrepende e se cobra por não ter feito na hora que deveria. Mas ainda assim, como é um ciclo, você continua nesse processo. Você se arrependeu, mas aí você vai lá e faz o que precisa fazer de última hora, faz correndo. E aí, ao mesmo tempo, já tem uma nova tarefa que você tem que fazer. E aí, como você já está cansado daquela tarefa que você acabou de fazer, você vai adiar de novo essa nova tarefa, porque você já está cansado, estressado e sobrecarregado. Então, você vai adiar de novo e vai repetir esse ciclo diversas vezes até chegar num momento de esgotamento mesmo, que você perceber que você precisa modificar a sua realidade, a sua rotina. Sem falar no impacto emocional que essa procrastinação causa na sua mente. É um impacto assim mental mesmo,
Porque você vai adiando, você vai deixando para depois, isso vai causando ansiedade, vai causando estresse. E a cada tarefa que você adia, que você deixa para depois, é como se ficasse uma lacuna dentro do seu cérebro ali. Você sabe que precisa fazer, mas você adiou para você se sentir bem naquele momento, você adiou, mas a lacuna fica ali para ser preenchida, para ser finalizada. Então, até chegar o dia que você finalizar aquela tarefa, ou várias tarefas, né, até você conseguir finalizar, ficam as lacunas dentro da cabeça e isso vai gerando uma sobrecarga mental. Com isso, a sua energia vai sendo drenada, porque quando você tem tarefas pendentes, a todo momento você se lembra daquelas tarefas e você pensa, nossa, preciso fazer tal coisa. Aí você vai fazer outra coisa, você vai cuidar da sua casa, por exemplo, vai lavar uma louça, aí você tá lá lavando a louça, aí você pensa, nossa, preciso fazer aquela tarefa. Aí você vai vivendo o seu dia, e a cada momento você lembra, nossa, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. E isso vai causando uma sobrecarga mental, isso vai gerando uma exaustão mental. Até você finalizar aquela pendência ou aquelas pendências, você vai forçando ali o seu cérebro a todo momento. O primeiro passo para quebrar esse ciclo da procrastinação crônica é você entender realmente que você tem um problema. A partir do momento que você reconhecer que você tem um problema, você assumir a autorresponsabilidade, que é você a única pessoa capaz de solucionar esse problema, você vai passar a buscar soluções. Nesse momento, você já está aqui nesse vídeo há um certo tempo, então você já tem consciência que você tem esse problema e que você precisa solucionar. Através de estratégias que eu vou trazer aqui, você pode encaixar na sua rotina e solucionar esse problema para que você consiga realmente alcançar os seus objetivos e as suas metas. Pensando em algumas estratégias, então, para quebrar esse ciclo da procrastinação crônica, a primeira estratégia é uma estratégia assim, que eu gosto muito e que funciona muito na minha rotina, é dividir tarefas em pequenas tarefas. Muitas vezes a gente vê uma tarefa, a gente pensa que aquela tarefa é imensa, que vai dar uma trabalheira, que vai dar um trabalhão poder fazer ela, concluir ela, né? Então, você acaba adiando, deixando para depois. Quando você pega essa tarefa grande e divide em pequenas tarefas, já fica mais palpável, já fica mais alcançável. Você consegue colocar na sua rotina aquela pequena tarefa, que talvez uma tarefa grande você não conseguiria colocar. Então, por exemplo, uma pessoa precisa escrever um artigo, precisa escrever um TCC. É uma coisa imensa, né? A gente vai levar um bom tempo para poder escrever, para poder criar esse projeto. Agora, se você divide em pequenas tarefas, por exemplo, hoje vou escrever durante 30 minutos. Ou hoje vou escrever a introdução. Hoje vou escrever 2 páginas. Já ficou muito mais alcançável. 2 páginas é muito melhor do que 100. Então, já fica muito mais alcançável e você consegue colocar na sua rotina e fazer todo dia um pouquinho até chegar no final do mês, no final do semestre e você ter o projeto concluído. Outra estratégia que eu gosto muito é a regra dos 5 minutos. Muitas vezes é o momento de iniciar uma tarefa que é o mais difícil. É o primeiro passo, literalmente você começar. A partir do momento que você começa, você já se envolve naquela tarefa e você vai conseguir fazer por um certo tempo. Então, eu sempre gosto de pensar, se aquela tarefa está sendo mais difícil, está sendo mais complicada para eu poder iniciar, eu vou me comprometer a me dedicar àquela tarefa, nem que seja por 5 minutos. E aí, eu começo. Então, vamos supor, eu preciso estudar sobre um conteúdo ali do meu curso, então, estou procrastinando um tempo, vou estudar 5 minutinhos aqui, rapidinho eu termino e pronto. Eu fiz isso ontem, inclusive. Tava procrastinando o dia todo para estudar e aí quando chegou assim, já quase à noite, eu falei, não, vou estudar aqui 5 minutos. 5 minutinhos, aí passa rápido, já vou fazer outras coisas. Quando eu percebi, eu já estava estudando há 40 minutos. Porque o mais difícil, muitas vezes, é o primeiro passo, é o ato de iniciar aquela tarefa. Depois que a gente inicia, a gente já se envolve e vai se envolvendo ali por um certo tempo. Outra estratégia é o sistema de recompensas. Eu adoro esse sistema de recompensas, porque muitas coisas que a gente precisa fazer no dia a dia, a gente vai ter a recompensa só no longo prazo. E aí, quando a gente pensa nessa recompensa a longo prazo, a gente já fica desanimado, desmotivado. Então, quando a gente cria e utiliza esse sistema de recompensas, a gente vai tendo momentos de felicidade ao longo do caminho, ao longo do processo.
É claro que com o tempo a gente se apaixona pelo processo e a gente passa a gostar realmente de cada pequena tarefa que a gente faz, mas até chegar nesse momento, o sistema de recompensa vai nos ajudar. Então, por exemplo, se você conseguiu fazer tudo que você precisava naquela semana, você não ficou procrastinando muito, você realmente cumpriu as suas tarefas. Então você pode ir ao cinema, você pode fazer um lanche que você gostaria, você pode chamar uma amiga para tomar um café e ter um momento ali de alegria, um momento de felicidade com coisas que você gosta, que fazem sentido para você. E aí você vai se sentir feliz e recompensado por toda aquela semana de produtividade que você conseguiu fazer aquilo que precisava ser feito. Outra estratégia muito importante também é o ambiente organizado. Muitas vezes a gente procrastina porque a gente acaba se distraindo com outras coisas. Hoje em dia o celular é um causador, é uma distração muito grande quando a gente fala de procrastinação, porque a gente acaba se distraindo, a gente pega o celular para ver alguma coisa rápida ali e quando a gente assusta a gente já perdeu 30 minutos nas redes sociais, vendo vídeos, vendo a vida dos outros, enfim. Então, é muito importante a gente ter esse ambiente organizado, livre de distrações. Então, se você sabe que você se distrai com o celular na hora que você estiver estudando, deixe o celular longe, deixe ele em outro cômodo para evitar que você se distraia e perca tempo com coisas que não vão te levar a lugar algum. Que o que vai te levar a alcançar o seu objetivo é o seu estudo ali, não são as redes sociais. É importante também a gente praticar a autocompaixão. Claro que a gente está num processo de mudança, então nesse processo a gente precisa se adaptar e essa adaptação é um pouco complicada mesmo. Vão ter dias que a gente vai errar, que a gente vai procrastinar, que a gente vai ter comportamentos que a gente tinha no passado, mas é importante a gente entender que isso é um processo. Vai chegar o dia em que você vai se acostumar e que a procrastinação vai acabar ficando mais difícil de acontecer. E quando acontecer, rapidamente você já vai identificar ali o que está acontecendo e você já vai buscar a solução rapidamente. Então, é entender que é um processo e que leva tempo. E para se manter consistente nessa nova realidade, nessa mudança de deixando a procrastinação crônica de lado, conseguindo vencer isso e quebrar esse ciclo, é importante se manter consistente. É importante você realmente fazer isso não só por uma semana, mas realmente uma mudança de estilo de vida, uma mudança na sua vida. E para isso é muito importante a criação de uma rotina sólida. É uma rotina em que você já sabe exatamente o que você precisa fazer, onde as suas tarefas estão de acordo com a sua realidade, com o que você consegue fazer naquele dia. Você precisa desenvolver uma rotina que funcione para você. Você pode utilizar também ferramentas como a técnica Pomodoro, inclusive vou deixar linkado aqui no card um vídeo que eu explico melhor como que funciona a técnica Pomodoro, mas basicamente são ciclos de foco intenso intercalados com ciclos de descanso, para você realmente focar naquele momento exclusivamente naquela tarefa. Isso é muito importante e isso ajuda muito quem tem o hábito de procrastinar. Além de monitorar o seu progresso, é muito importante a gente ter esse momento de análise, de entender, de ver o que está funcionando, o que não está funcionando, modificar o que não estiver dando certo e para realmente acompanhar e ver que você está conseguindo, você consegue se motivar através desse momento de análise, né, de verificar o que está dando certo. Então, é muito importante acompanhar o progresso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje sobre procrastinação crônica e como que a gente pode quebrar esse ciclo do adiamento e realmente fazer tudo aquilo que precisa ser feito para alcançar os objetivos e as metas. Se você tem interesse em se tornar protagonista da sua própria vida, estão abertas as inscrições da minha consultoria. Então, para você saber mais como que funciona, é só você me chamar lá no Instagram, no direct mesmo, ou tem o meu WhatsApp também na bio. Então, é só me chamar, conversar comigo que eu vou explicar direitinho como que funciona e como que eu vou te ajudar a se tornar protagonista da sua própria vida. Então é isso, gente. Aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também de produtos que eu utilizo e indico. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.